Bom, eu montei essa apresentação, quer dizer, eu já aproveitei alguns slides dessa apresentação com o intuito de mostrar o procedimento que eu utilizei para trabalhar com etiquetamento de espécies, que no caso eu precisei para o meu mestrado, mas que agora a gente está utilizando para diversos outros projetos. Meu nome é Lucas Gaspar, é uma introdução rápida. Eu sou biólogo formado pela Unesp de Botucatu, no Instituto de Biociências, e desde o começo da graduação, praticamente todos os meus estágios e minhas experiências foram com manejo de fauna em diversas áreas. Meu TCC foi com monitoramento de fauna para licenciamento ambiental, de diversos grupos aplicados em questões de licenciamento, então em obras e plantação de eucalipto e outros empreendimentos. Eu trabalhei um ano no CEVAP, que é o Centro de Estudos de Venenos de Animais Peçonhentos, da Unesp de Rio Claro, com nutrição, reprodução e extração de veneno de animais peçonhentos. Trabalhei no Instituto Flora Vida por 2 anos, no projeto Centrofauna, com nutrição e reabilitação e monitoramento de aves apreendidas no tráfico. Tenho experiência com todos os métodos de captura, de herpetofauna, mostofauna e primata, só que meu maior conhecimento, tanto nas metodologias quanto na taxonomia e comportamento, é com avifauna. Também trabalho como consultor ambiental para licenciamento e certificação ambiental, com diversos relatórios de fauna. Atualmente, eu faço resgate de fauna e auditoria ambiental por uma empresa. E também desenvolvo meu mestrado desde 2009 e termino agora no começo de 2021 pela Unesp de Rio Claro, no programa de pós-graduação de Ecologia, Evolução e Biodiversidade. É orientado pelo professor Milton, e a linha de pesquisa é Novas Tecnologias para o Monitoramento de Fauna. No caso do meu mestrado, eu estou utilizando dados que nós colocamos de monitoramento acústico passivo num PELD na região do Cantareira e Mantiqueira. E no meu mestrado especificamente, eu estou testando os índices acústicos, diferentes índices acústicos, para a efetividade desses índices para prever a biodiversidade de aves e anfíbios. Então esse foi está sendo meu primeiro contato com a acústica desde o começo do mestrado, mas a partir disso, diversos outros projetos em paralelo a gente está desenvolvendo. Aqui um resumo do que eu pretendo apresentar. Não pretendo demorar mais do que meia hora, espero eu. Por isso que eu vou apresentar um pouquinho rápido, e como vai ficar gravado, então a gente pode voltar depois qualquer coisa para dar foco na discussão nossa mais para o final. Então, primeiro eu vou mostrar, quero te mostrar o processo de etiquetamento que eu segui. Faz sentido eu mostrar com base em quais dados que eu desenvolvi isso, porque, em teoria, é que o nosso dado a gente está trabalhando com mais de 10.000 horas de gravação. Então, esse protocolo eu desenvolvi pensando nisso, nesse Big Data, e pensando em trabalhar com diversos colaboradores. Em teoria, para pouco dado, o processo seria o mesmo, né? Mas pode ter alguns ajustes que torna mais prático, mas o ideal é que tenha certa padronização, principalmente a gente que está trabalhando em paralelo, mas com muita coisa similar. E um dos maiores benefícios do monitoramento acústico passivo é que esses dados, tanto dos áudios do meio ambiente, quanto as etiquetas, a gente pode compartilhar com outros pesquisadores para diversas outras finalidades, né? Então, seria bom a gente seguir um certo protocolo disso. Então, depois, de fato, o processo de etiquetamento utilizando o Raven. E depois, rapidamente, mostrar um dos scripts em R que a gente criou para tratar essas etiquetas. Eu tentei fazer o máximo automático possível esses scripts. Eu vou disponibilizar eles no meu GitHub, que lá também, se alguém puder contribuir, a gente pode ir mexendo nesses scripts e colocando novas funções e tudo mais. E depois a gente pode discutir com base nisso, ou com base nas questões de cada um, as especificidades de cada trabalho. Então, rapidamente, os dados que a gente tem, os primeiros dados que a gente coletou nessa área do corredor de Cantareira e Mantiqueira. A gente instalou gravadores em 22 paisagens, que variaram em cobertura florestal.
né, em gradiente de cobertura florestal, instalamos 3 gravadores em cada ambiente, de cada paisagem. Então, em cada paisagem, a gente gravou por um mês floresta, por um mês áreas alagadas e por um mês áreas abertas, principalmente pastos. Então, com o Songmeter 3, que é o aparelho que a gente utiliza, e a partir desses dados, aqui no primeiro quadrante, a gente utilizou essa programação, que dá mais ou menos 7 horas por dia. Então, pela manhã, a gente gravava arquivos de 25 minutos com pausa de 25. À noite, a gente gravou arquivos de 15 minutos com pausa de 15. E um pouquinho ali durante o meio-dia para pegar também as informações desse horário. No total, a gente obteve 10.300 horas de gravação, que é o nosso dataset original. Para o meu mestrado, aqui eu estou dando foco para aves, mas eu também fiz para anfíbios, eu selecionei os primeiros arquivos da manhã, e toda essa seleção sendo feita no R, por causa do tamanho dos dados, né? Então, selecionei os primeiros arquivos da manhã, pensando no coro de atividade vocal dos bichos. Aí deu um total de 9.290 arquivos. Depois, a partir de cada arquivo original, eu recortei 1 minuto, eu recortei 2 minutos independentes de cada arquivo e criei um subdataset com mais de 18.000 minutos. Então, aí a gente reduziu a escala para minutos, para conseguir trabalhar, tanto pelos índices acústicos quanto para detecção manual. E esses 18.000 minutos estão distribuídos de forma equivalente por toda a nossa amostragem. Depois desses 18.000 minutos selecionados, eu separei eles, tudo que era de floresta, tudo que era de área aberta, tudo que era de brejo, e criei pacotes com 300 minutos cada, tendo 100 minutos aleatórios da floresta, 100 minutos de pasto e 100 minutos de brejo. Então, eu empacotando eu reduzindo a pacotes de 300, fica mais fácil da gente compartilhar isso com diversos colaboradores. E que nem no caso, no meu mestrado, a gente etiquetou aves e anfíbios, também etiquetamos ruídos. Agora outro grupo do DEFAL está etiquetando primatas. Então, a intenção é focar os esforços nesses minutos. E para o meu mestrado, especificamente, eu selecionei 9 desses pacotes, sendo 2.700 minutos. E nesses 9 pacotes foram distribuídos entre eu e mais 4 colaboradores para fazer a detecção manual de espécies. Fizemos a detecção manual a cada minuto. Depois eu e um outro colega revisamos isso, excluímos arquivos corrompidos, porque ou no banco de dados original ou durante os processos de manipulação, alguns arquivos são perdidos. E tivemos um total de 2.500 minutos. Aí, a partir desses minutos, que a gente tinha 1 minuto, tinha a riqueza, né, quais espécies estavam nesse minuto, e nós tínhamos o cálculo do índice acústico para cada minuto. Então, a gente separou por paisagem e realizamos 100 amostragens de 30 minutos aleatórios para cada paisagem. Então, né, fizemos 100 sorteios de 30 minutos aleatórios com reposição, né, bootstrap, por paisagem. E com isso a gente iguala o esforço amostral, né, por todas as paisagens. E para cada sorteio desse, eu calculei variáveis ecológicas, riqueza, o número de tags, que seria um proxy para abundância, a diversidade dessas tags, né, diversidade de Shannon, e para os mesmos sorteios eu calculei a média dos índices acústicos. E a partir disso eu estou correlacionando com modelos simples e modelos compostos de índices acústicos para ver qual o melhor modelo que está correlacionado com a biodiversidade, com riqueza, diversidade ou abundância de aves. Então, o protocolo que eu desenvolvi foi com base nesses dados, com esse intuito. Agora, começando a falar do padrão, uma primeira questão importante do padrão é o padrão de nome. Não é tão importante quanto padronizar as etiquetas, mas é importante a projeção do nome para a gente trabalhar automaticamente depois no R com esses arquivos. Então, os nomes precisam ter um padrão. A gente escolheu pelo padrão, esse padrão já sai direto do gravador, a gente pode configurar lá, no nosso caso já foi direto do gravador,
onde nos 6 primeiros caracteres, é importante o número dos caracteres eles serem iguais para cada categoria, a gente colocou a informação da paisagem, então no caso o LEC 2, o canal, que é o canal de gravação, a data, o horário específico, aqui no caso 5h17, né, da manhã, e o ambiente, brejo, mata ou área aberta. E quando a gente quiser, a gente pode juntar a questão da paisagem do ambiente e a gente tem o ponto específico, né, a localização do ponto de amostragem que de fato estava esse áudio. A gente pode trabalhar com esse padrão de horário, corrido, né, 5h10, 5h11, 5h12, ou pode trabalhar com esse acrescentando 1 minuto. Que como cada arquivo lá atrás tinha 25 minutos originais, vamos supor que esse arquivo de 25 minutos se iniciou às 5h15. Então, quando eu cortei o minuto 3, quer dizer que eu estou com o minuto das 5h17. E aí, em vez de usar aqui 5h17, eu perco a informação do arquivo original. Então, eu aconselho deixar a informação do arquivo original, que foi gravado 5h15, só que quando eu recorto o minuto, esse minuto é o minuto posição 3. Então, a gente tem a informação do arquivo original e do atual. Agora, vou de fato para o etiquetamento. Aqui eu coloquei alguns links interessantes, começando de baixo para cima. Tem o manual do Raven. Vocês vão ver que o que eu vou abordar no Raven é o mínimo que ele dispõe, é o mínimo que ele oferece para a gente. O software ele tem muita opção, inclusive algumas questões de detecção automática por padrões, mas muita opção mesmo. Então, vale a pena olhar esse manual para maiores detalhes. Tem o link do download do software e tem o link do vídeo antigo, de há 1 ano atrás, que eu fiz no YouTube sobre isso. Só que é interessante que no começo eu falo como instalar o Raven e ter a licença. Porque o Raven ele tem 2 versões, uma paga e uma free. A paga é um pouco mais completa, e a free ela dá umas travadinhas de vez em quando, tem umas funcionalidades a menos. Só que para países subdesenvolvidos, que nem o nosso caso, o pessoal lá de Cornell eles disponibilizam a licença. E é só a gente fazer um requerimento lá bem simples, e aí nesse vídeo no começo eu explico como é isso, e a gente tem a licença, a gente pode usar o Raven pago, uma licença para brasileiros. Tá. Então, vou aqui de fato para o Raven. Deixa eu só ver se está tudo certo. Tá sim. Essa é a cara do Raven. Ali abre uma janela em branco. Eu vou aqui colocar... Eu tenho alguns áudios aqui em minutos. A gente pode trabalhar em minutos ou não, dependendo do objetivo. No meu caso, os minutos já estão cortados, então pode fazer isso ou no Audacity, se quiser fazer manualmente, é um outro software que dá para você cortar o minuto, ou eu indico fazer isso no R, que você faz, né, sabendo um pouquinho de programação ou tendo um script como base, a gente faz isso facilmente. É só arrastar o áudio aqui para a janela do Raven. Aí ele abre dá para a gente maximizar aqui. Ele abre os 2 tipos de gráficos de som, né? O waveform, que é o oscilograma, que varia aqui no X em tempo e no Y em amplitude, em decibéis. E aqui embaixo o espectrograma, que também varia em tempo, só que no eixo Y ele varia em frequência, e no eixo Z ele varia na amplitude, né? na energia do som. No nosso caso, o que interessa é a vocalização. Então, a gente pode vir aqui do lado esquerdo superior e desativar esse waveform. Tá. Aí, outra questão primeira é a questão da coloração. Aqui no canto superior esquerdo, a gente pode escolher a cor do espectrograma. Eu aconselho utilizar preto, para que nos nossos cones não sejam estimulados mais do que a tela já estimula, né? Então, preto para descansar os olhos. E aqui essa outra opção, que é o FFT dele, que é como se fosse a resolução. Então, repara como está a resolução dele, que a maioria dos monitores hoje em dia segue 1024. Então, quando a gente passa para 1024, ele fica um pouquinho mais limpo.
Então, configurar isso. E uma outra questão, tá, então configuramos aqui. Aqui embaixo, a gente tem essa tabela, que quando eu clico com o botão esquerdo aqui direto, a primeira coisa que já acontece é a criação da etiqueta, né? É uma janela de seleção. E aí que você pode ver que quando eu faço aqui uma janela, aqui embaixo ele me aparece algumas informações sobre isso. Então aqui em cima a gente tem o espectrograma e aqui embaixo a gente tem uma tabela. São duas coisas diferentes. Então a tabela aqui está me dando o tempo inicial, final, frequência máxima e frequência mínima. Então ele me dá o recorte, a posição exata da minha etiqueta. Como eu quero botar um nome nessa etiqueta, eu venho com o botão direito aqui em cima da tabela, adicionar coluna. Tudo que a gente for fazer aqui, a gente pensa em fazer de um jeito mais fácil e simples, porque quando a gente trabalha com muito dado, isso vai ser repetitivo, né? Então eu podia escrever aqui no caso dos species, mas para muitos áudios isso daqui seria um trabalhoso. Então eu posso colocar só SPP para facilitar, mas isso eu tenho que padronizar para todos os meus áudios, ou o que tiver mais sentido. Então eu criei uma coluna nova aqui com SPP, que quando eu faço essa etiqueta aqui e dou um Enter, ele já me vai direto para que nome que eu quero que bote. Outra questão que vale a pena comentar aqui da tabela é que eu posso vir aqui com o botão direito e adicionar outras medidas, outros parâmetros acústicos. E aqui do lado esquerdo tem o que já está na minha tabela, e aqui do lado direito são diversos parâmetros que o Raven ele pode fornecer para mim, de informações dessa etiqueta. Então, entropia média, tem a frequência, eu acho que em algum lugar aqui tem a frequência dominante, a frequência no primeiro quartil, no último quartil, a parte de o tempo de duração, o pico de frequência, né? Enfim, diversas opções que a gente pode vir aqui, adicionar ele aqui para o lado esquerdo, e que essa informação vai estar lá ele vai me dar aqui na minha tabela, como a gente pode ver aqui do lado. Mas no nosso caso aqui, vamos só trabalhar com o básico, que quem quiser adiciona os outros. Deixa eu excluir aqui essa primeira montada, eu posso vir aqui e... Cadê deletar? Não vou deletar, deixa aqui mais com o botão direito em algum lugar aqui, a gente pode deletar isso. Yes, pronto. Bom, agora, antes de começar a trabalhar com as etiquetas, a gente pode amplificar isso, porque geralmente os áudios ou eles estão baixos por coleta, que a gente tenta coletar, configurar o gravador baixo para não ter tanta influência de ruído. Depois a gente pode vir aqui no editar, amplificar, amplify, e escolher aqui o quanto a gente quer que amplifique. Eu sei que esses áudios ficam bons quando eu multiplico por 15. Tá vendo que ele ficou mais escuro? Então ele aumentou a energia aqui de todo o sinal. Então eu posso vir aqui nessa outra função do lado esquerdo superior e clarear ele. Isso daqui eu só estou mexendo na visualização. Então eu amplifiquei lá, ficou tudo mais escuro porque ficou mais intenso. E agora eu clarifico para poder enxergar. Que como meu grupo de interesse aqui no caso são aves, por exemplo, eu posso ver que mais de 10 kHz não tem nada tocando de interesse. Então eu posso vir aqui do lado direito inferior do espectrograma e dar um zoom. Então eu estou dando um zoom para a faixa que eu quero, e também eu posso dar um zoom aqui na faixa de tempo, que aqui tanto faz, como cada um vai fazer, só que eu, particularmente para aves, eu entendi que eu gosto de deixar o aumento 1 antes de chegar nesses números quebrados. Eu acho que fica visualmente legal. Então, a partir disso, eu posso começar o etiquetamento. Aqui, a gente tem as opções de play, tem diversas opções. Agora, eu não sei se vocês vão escutar ou não, ver se vocês escutam, mas não tem problema caso não. Deu para escutar alguma coisa? Não.
Ah, tudo bem. Eu vou tentar rapidamente abrir aqui a janela e ver se tem alguma configuração que dá para fazer ouvir, ou se não, tudo bem. Acredito que o Google Meet só tem para compartilhar o som de janelas do Google, Tem como fazer isso? mas das janelas que esteja no Ah, tá. buscador. Ah, entendi. Mas Bom, sim, mas sim. não, mas não é nada fundamental. Isso nada fundamental, só que então vamos reparar bem a questão dessa barrinha verde, tá vendo? Que ela indica que a gente está reproduzindo e ela indica onde que a gente está reproduzindo, tá vendo? Que aqui ela está reproduzindo todas as frequências, né, de uma vez. Então, se eu clico aqui, deixo um pontinho simples e dou um play normal, ele vai tocar todo o espectrograma normalmente. Se eu fizer uma etiqueta aqui eu tenho que sempre vir aqui no stop para ele entender, e dar um play de novo, ele vai tocar só o que está dentro da minha etiqueta. Então eu pode chamar barulheira no arquivo de som, e você pode selecionar só o que você quer de fato escutar, né, limpinho e tudo mais. Outra questão que a gente pode fazer é fazer um risco aqui, selecionar um engine de frequência, vamos supor, eu quero que toque de 1 a 10 kHz. Então eu elimino ruídos que podem estar aqui embaixo, ruídos que podem estar em cima, e eu venho nessa opção aqui da barrinha, e ele vai tocar só essa faixa que está selecionada. Outra questão, para quem for mais rápido, pode utilizar esse play com a setinha, que ele vai andando sozinho e você pode ir rapidamente fazendo as etiquetas. Mas aí já é um pouco nível hard, mas que funciona. Tá. Então a gente já viu, a gente abriu o áudio, retirou o waveform porque não é de nosso interesse, amplificou o espectrograma, a gente configurou aqui mudamos a cor, né? Configuramos a resolução dele, demos um zoom para que fique uma janela interessante de trabalhar, e no Edit Amplify amplificamos o áudio. Então, e criamos aqui a coluna SPT, ou as colunas que a gente quisesse alguma medida. E aí a gente pode etiquetar. E pelo manual do Rave, a gente pode configurar todos esses defaults, sabe? Já para ele abrir desse jeito. Mas, beleza. Então, agora eu vou dar uma adiantada, que para fazer as etiquetas, é basicamente direto com o botão esquerdo você vir na vocalização de interesse, dá um Enter. Aqui no caso é um Xerexia Caudato, um Tangará dançarino. Bem aqui no fundo que prolonga tudo isso, é um Turdes Albicoles, que é o Sabiá de Coleira. Depois de fazer muito isso, você fica só de olhar, você sabe os padrões, mas um caneleiro policéfalos, e só vou marcar mais um aqui, que é um pula-pula assoviador, meu Leucoblepla. Como que a gente desenvolveu isso? Para aves e para anfíbios, colocar as 4 primeiras letras do gênero e 4 primeiras letras do epíteto, separado por underline, a gente consegue diferenciar todas as espécies, a gente escreve rápido e evita erros de digitação, né, os nomes científicos muito complicados, diversas pessoas etiquetando, desse jeito a gente evita erros fora do padrão. E aí cada um pode utilizar o padrão que preferir, mas é importante só seguir algum padrão. Não precisa ser esse, mas seguindo algum padrão a gente consegue encaixar eles nos scripts de análise. E pensando que outras pessoas podem utilizar isso, aqui meu foco é aves, nesse caso. Mas também você tem inseto aqui vocalizando. Para aves eu identifico a nível de espécie. Ou se eu não soubesse identificar, eu ia pôr um código, né? Ia pôr LG01. Que aí depois eu tiro um print dessa. A gente pode tirar um print, vamos supor, eu não conheço essa vocalização. Eu dou um nome para ela, como LG001, um código, e tiro um print aqui, por exemplo, que eu pegue toda a janela, frequência e tempo. Tá vendo? Eu posso fazer um catálogo. Então eu sei que essa vocalização é desse áudio que está aqui com o nome em cima, eu sei onde que ela está na frequência e sei o tempo.
E aí eu posso pôr nesse catálogo e falar, ó, essa vocalização é LG001. E depois eu busco onde que é, e toda vez que eu ver esse mesmo padrão, eu não preciso parar, porque eu não sei. Eu posso pôr esse código e o dia que eu achar, né, pergunto para um outro especialista ou pesquiso, e o dia que eu achar quem que é aquela vocalização, automaticamente no R eu falo, ó, tudo que eu pus LG001 substitui por espécie tal. E aí que eu, apesar de ser ABS aqui, eu posso marcar outro tipo de ruídos que pode ser importante para outros estudos ou ser importante para mim mesmo. Se lá na frente eu quiser correlacionar a vocalização com o ruído, ambiente mais antropizado ou menos, se o padrão de vocalização é diferente. Então, toda informação que você puder etiquetar é boa e que mesmo se você não for usar, o pessoal da computação, que é a nossa esperança para fazer os detectores automáticos, essas etiquetas são filé mignon para eles. Ou palmito justara, depende. Oi? Pessoal, desculpe de chegar atrasado, um minutinho. Eu não sei se você chegou a mostrar, abre rapidamente só para mostrar esse catálogo, eu não sei o quanto que é interessante para eles, mas o interessante o quanto que ele ajuda para trabalhar com equipes distribuídas e tal. Nossa, Miltinho, não sei mais cadê esse catálogo. Vamos ver, catálogo. Não tô com acesso a ele, Miltinho. Catálogo. Não, como já está lá atrás, isso aí ficou em algum outro computador, em algum outro backup. Mas no final das contas, você pode fazer ou no Word ou no Excel, bem simples, né, onde numa coluna vai estar o print, cadê? O print exatamente com todas as informações aqui, né, que a gente precisa, e o código. E a partir disso a gente pode depois ir pesquisando e a gente, seria interessante mostrar isso mesmo. Que depois que eu fiz isso para o meu mestrado, eu também parei um tempo para fazer que mesmo as espécies que eu sabia, eu também pus no catálogo. E aí, depois a professora Érica Rassui, da Unifal, utilizou essa base minha e fez um catálogo mais bonito mesmo, uma chave de identificação de vocalização. Então, esse catálogo ele pode ser usado como referência para detecção não identificada, mas pode ser utilizado como material lá na frente mesmo, de variações de vocalização. Então, tudo que achar interessante, uma vocalização diferente, é importante a gente registrar isso e deixando isso armazenado. E eu ia completar de falar para a gente também etiquetar outros tipos de sons. E para etiquetar esses outros tipos de sons, a gente precisa seguir certo padrão para não confundir com os dados que a gente está trabalhando, porque senão, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Então, no caso, como para as espécies eu estou usando 4 e 4 letras do gênero do epíteto, para outros ruídos, eu comecei a trabalhar com biofonia, geofonia e antropofonia. Então, no caso insetos, é uma biofonia, então eu boto biof, inseto. O que vier depois aqui do biof não importa. Importa que é legal seguir um padrão, né? Mas a partir do momento que está biof, inseto, ou se aqui embaixo tivesse um avião, eu colocaria antro, avião, ou melhor, ainda sem caractere especial, né? Ou se aqui tivesse chuva, eu colocaria geofonia, chuva. Então, a partir disso, ou em inglês, né, como preferir, a partir disso eu consigo ter informações dos outros ruídos que está na informação, no áudio, só que aí eu consigo filtrar. Eu falo, tá, agora eu não vou trabalhar com isso. Então, tudo que for geof, underline, biof, underline e antro, underline, me tira. Eu quero só as minhas espécies. E uma hora que for trabalhar com isso, a gente já tem isso pronto. Alguma dúvida específica aqui desse processo? Ou melhor, só finalizar de como salvar isso. Então, aqui embaixo a gente tem esse TXT, que a gente pode salvar vindo em File e Save Table As. Ou, para ficar mais rápido, Ctrl Shift S, que ele vai me salvar essa tabelinha num TXT. E você escolhe aqui um caminho qualquer, eu vou pôr em qualquer caminho que a gente não vai usar isso, e ele vai me salvar com o nome do arquivo de áudio
ponto essa informação aqui automática do Raven sobre a tabela, e vai ser um TXT. Salvou, ele me pediu aqui porque tem uma etiqueta incompleta. Deixa eu excluir essa etiqueta incompleta, e agora ele vai salvar. Repara que antes de salvar, aqui ele tem um asterisco que não está salvo. Então, se eu der um Ctrl+Shift+S e salvar, pronto, ele salvou e eu sei que está salva essa etiqueta. E pode ver que o áudio aqui não está salvo. E quando eu pedir para fechar ele aqui, ele vai perguntar se eu quero salvar as modificações que eu fiz no áudio, né? Eu amplifiquei ele, só que eu não quero, porque o áudio original, eu quero manter ele original, eu só amplifiquei para usar agora. E finalizei a etiqueta. Alguém tem alguma dúvida específica quanto a isso? Alguma coisa que eu cheguei a não comentar? Acho que por enquanto não. Tá. Ô, Lucas, na verdade, fazer uma pergunta rapidinho, só para esclarecer. Você trabalhou no áudio inteiro, porque antes de você abrir o Rê, você tinha comentado que era importante dar aquela informação adicional lá na legenda de que estaria trabalhando no minuto 3, no minuto qualquer coisa após o tempo original da gravação, né? Você não fez esse recorte e mostrou a etiquetagem. Você fez a etiquetagem no áudio inteiro. Então, não. Que isso vai ser bem lá atrás, primeiro na coleta de dados, esse padrão de nome, né? Na coleta e na divisão. Aqui, apesar de eu ter recomendado utilizar o horário original, deixa eu ampliar aqui um pouco, o horário original e depois aqui colocar underline minuto 3, minuto 4, eu recomendo isso, mas lá no começo eu achei que tinha mais sentido para mim eu ter a informação exata do horário, sabe? E aí os meus arquivos, esses daqui já são minutos, já são 1 minuto, no caso 7h29 exatamente. Só que eu já precisei voltar nos arquivos originais, e o arquivo original não tem esse nome, o arquivo original é 7 horas, por exemplo. E aí eu tive uma puta dor de cabeça para conseguir voltar no arquivo original. Por isso que eu recomendo, apesar de não estar assim nos meus, agora eu vejo que seria melhor ter mantido o nome original e botar o nome do minuto cortado depois, né, no final dele como sufixo. Tá? Beleza, obrigada, Lucas. Tá, eu vou correr aqui para o R, então. Eu coloquei aqui as etiquetas do meu mestrado como exemplo. Está aqui uma etiqueta, deixa eu abrir ela. Aqui, um exemplo de etiqueta que gerou lá, né, com 3 espécies e com as informações que já saem nela. E aí eu vou passar bem rápido aqui o script, só para a gente ter ideia desse script, do que a gente já consegue fazer. Ele usa esses 2 pacotinhos simples, do R, o AR e o dplyr. Eu seleciono meu diretório, listo minhas etiquetas como TXT. Olha lá, listei 2.572. Esse primeiro looping aqui, ele padroniza minhas colunas. Então, lembra que eu coloquei SPP lá? Por ser mais fácil, mas agora que eu vou trabalhar, eu já quero transformar ela para espécies, para ficar já mais perto do produto final. Então, aqui, dentro desse for, eu posso colocar tudo que eu quiser. Então, aqui eu renomeio as colunas do jeito que eu quero. Eu aqui estou removendo as duplicadas. Eu estou colocando tudo em letra minúscula. Então, eu posso adicionar aqui tudo que eu quero modificar nas etiquetas originais. Para usar esse comando, é importante que, antes de tudo, você faça um backup dessas etiquetas. Porque isso daqui ele vai mexer diretamente na estrutura da etiqueta. Então, sempre tem um backup intacto das etiquetas, para qualquer erro que der nesse caminho, a gente ter como voltar. Então, aí eu faço essas modificações, aqui eu listo novamente o diretório. Aqui, deixa eu fazer isso. Aqui eu crio algumas artimanhas para que ele me gere uma compilação dessas etiquetas. Então, eu vou abrir aqui o tab.
Ele está fazendo isso. Aí, a partir de cada etiqueta individual, ele demora um pouquinho e já vai abrir. Aí foi. Agora eu tenho aqui do lado esquerdo, para a gente olhar, eu tenho a compilação de todas as etiquetas, ó, de 2.700 áudios que eu tinha para cada etiqueta, né, para uma etiqueta para cada, eu gerei 12.691 tags, e aqui eu tenho informações de todas elas, as informações da etiqueta, se tivesse calculado algum parâmetro acústico, ele estaria aqui, a etiqueta e o nome de onde veio isso. Aí eu posso continuar aqui, e com esse comando aqui, eu vejo, eu agrupo por espécies e vejo categorias, que quantos de cada um eu obtive. Isso aqui serve para a gente achar erro. Então, se eu achar aqui, no caso, aqui que marcaram Dentrosops anuro, Dentrosops simples e Dentrosops minutos. Se eu quiser agrupar isso, eu vejo aqui, né? Então eu quero que vire tudo Dentrosops, tudo que for Dentrosops minutes, que vire só Dentrosops. E aqui embaixo tem esse comando que eu faço isso, né? Eu quero, substitui, nesse caso, tudo que for ruído anuro por biofonia anuro. Substitui esse nome Traup-Sayaka por Tangará-Sayaka. Então a gente confere e aqui a gente pode mudar o que tiver de erro ou o que a gente quiser renomear. A gente também pode, aqui é um comando que a gente acha para achar erros. Então, ao rodar ele, a gente consegue, ele dá para a gente quais colunas, quais arquivos está com coluna a menos ou com coluna a mais. Tá vendo? Ó, desses 0 eu não tinha dados, ou não tinha 8 colunas. Então, aqui já está tudo certo minhas etiquetas, mas se tivesse alguma etiqueta fora do padrão, ele me falaria por aqui. Após isso, eu tenho aqui o nome completo, aí a importância do padrão do nome. Eu separo as informações, então eu quero a informação da paisagem, do canal, da data, e por aí vai, e crio novas colunas com essas informações. Então agora, a partir disso, eu tenho as informações de todas as etiquetas, e de que paisagem ela é, que horário ela é, que data ela é e de que ambiente. Então, para a gente trabalhar depois com cada etiqueta. Aqui, com esses comandos, ele transforma essas etiquetas numa matriz de presença e ausência. Né? Cadê? Complete, matriz, sorte. Aqui, ele transformou agora numa matriz wide, né, com as espécies nas colunas e os áudios nas linhas, e com a presença ou ausência da espécie naquele minuto. Isso serve para diversas, né, análises, principalmente de comunidade. Outra questão que eu posso fazer, você lembra que eu tinha os ruídos? Agora eu estou separando, ó, eu pego exatamente as colunas que tinham ruídos, que não é de meu interesse, e salvo em separado, e separo só as informações das espécies. E salvo isso numa tabela. A partir disso, eu também só coloquei um exemplo do que a gente poderia fazer, que é a questão para eu saber a média de frequência de cada espécie. Essa espécie, qual que é a média das vocalizações dela? Então, eu posso vir aqui, a partir desses comandos, e eu tenho, ó, a espécie 1, a média da frequência mínima foi 2.500, e a média da frequência máxima foi 6.000. E aí eu posso perguntar, né, ó, quantas das minhas espécies estão vocalizando de 300 Hz a 12.000 kHz? E aí, que nem no caso, 85 dos meus sinais, eles ocorrem dentro dessa faixa de frequência. Enfim, a gente pode fazer diversos outros ajustes, dependendo da necessidade do objetivo. Eu vou deixar esse script, também vou pôr outros no meu GitHub, para ficar fácil de compartilhar e ficar fácil de outras pessoas contribuírem. E, para finalizar, obrigado.
Agora a gente pode ir discussão. Eu demorei um pouco mais do que eu pensava, mas falei tudo o que eu queria. Obrigado.